os magos chegam a Jerusalém. São Mateus nos conta de uma maneira, nos apresenta de uma maneira repentina e explicam a finalidade da sua viagem. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? E a continuação, eles dizem como ficaram sabendo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. É este episódio dos magos, rodeado de uma aura de mistério. Não se sabe de onde eles procediam, a maneira como eles descobrem a presença, o nascimento de Cristo é também misteriosa e é uma viagem pela qual deixaram tudo para seguir essa sua finalidade. Os magos foram os primeiros que conheceram o nascimento do Messias e foram os últimos a chegar a Belém, porque tiveram que realizar do país de origem deles até Belém uma viagem muito longa. E você vê que foi uma viagem longa, cansativa, cheia de dificuldades, de incertezas, porque São Mateus retrata muito bem a alegria que eles sentiram quando chegaram no fim da sua viagem. Nos contam que sabemos que eles não eram judeus. E o fato de que recebessem essa revelação, sabemos que significa que Jesus nasceu para salvar a todos. Os judeus estão representados lá no nascimento de Cristo pelos pastores e os gentios, os pagãos, os que não eram judeus, nós estamos representados por esses magos. E então devemos olhar-los por isso mesmo, porque eles nos representam diante de Jesus, o menino recém-nascido. Devemos olhar-los com uma familiaridade, ver como de fato acontece assim, que existe uma proximidade grande entre essa vida dos magos e a nossa vida. Entre a viagem dos magos, a procura do rei dos judeus, do Messias, de Jesus, que foi para eles a viagem da sua vida. Com certeza que a sua vida, depois, eles dividiam antes de ver a estrela, antes de realizar aquela viagem, antes de estar com Jesus e depois. E a sua vida mudou. E tudo isso tem muito a ver com essa viagem, que é a nossa vida também. É uma viagem à procura de Jesus, como eles. O Padre em caminho nos diz que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Então já é uma primeira reflexão que a presença destes personagens nos faz. Né? E eu procuro mesmo, quer dizer, Jesus, Cristo. Eu tenho como a finalidade da minha vida, o que eu estou fazendo quando eu me levanto de manhã? Estou à procura de Cristo. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Quando vamos trabalhar, quando realizamos uma tarefa qualquer, quando estamos com as pessoas, onde está o rei dos judeus? Onde está Jesus? Nós também, como eles, nós também vimos uma estrela. E essa estrela, essa luz, é a luz da fé. A luz da fé que nós recebemos no batismo. Pelo batismo, a fé veio e com isso nós, talvez quando fomos batizados, como éramos
crianças ainda, não tivemos essa consciência, mas a luz estava aqui dentro de nós. E quando começamos a ter uso de razão, e através dos ensinamentos, através enfim, mais tarde, depois da nossa própria piedade, fomos conhecendo o sentido da nossa vida, o porquê da nossa existência. Uma luz que depois foi crescendo e vai crescendo com os sacramentos. Os sacramentos, recebemos a primeira comunhão e essa luz da fé vai tomando uma intensidade maior, e a luz da confissão, e vamos tendo uma luz maior dentro de nós, e depois todas as graças que Deus nos dá e toda a formação que nós recebemos, né? Que vão tornando, né, o caminho muito mais claro, essa luz que nos assinala os perigos, né, os atalhos, a oração, tudo isso nos vai tornando, dando uma maior claridade dentro de nós. Vale a pena que nós, e o Papa, sabemos muito bem como animou, vamos dizer assim, lembrava da importância do batismo na nossa vida. A importância do batismo. Porque a diferença entre uma pessoa batizada e uma pessoa que não é batizada essa autenticamente é uma pessoa que tem uma luz acesa na sua vida e uma pessoa que anda às escuras. Valorizar o batismo, porque tudo o resto da nossa vida é consequência do batismo. O batismo é o que nos possibilita receber os outros sacramentos, por exemplo. E dentro dessa luz, nós também recebemos em cima dessas uma outra luz, que é, como nosso Padre nos ensinou, é a luz da vocação. Essa luz, mas que está edificada sobre a luz do batismo, que esclarece, que nos dá particularmente para nós o que Deus espera de mim, o meu caminho, dentro desse grande caminho que é a santidade. Nosso Padre nos dizia, também nós vimos uma grande estrela, também se acendeu uma grande luz na nossa alma, a graça soberana da vocação, que depois, no fim da sua vida, nos falava concretamente a vocação como uma luz grande. Cristo Jesus chamou-vos desde a eternidade. Não somente assinalou-vos com o dedo, mas beijou-vos na frente. Por isso, para mim, a vossa cabeça reluz como um luzeiro. Como é também bom que nós sintamos essa consciência de que a vossa cabeça, a nossa alma, brilha como um luzeiro. Somos pessoas com vocação, somos pessoas que desde toda a eternidade Deus pensou em nós. E como todas as pessoas, a criação de uma pessoa é um ato de amor de Deus. E assim como Deus vai distribuindo dons e talentos a todos, Deus também nos doou esses talentos, esses dons de graça, entre eles a vocação. Mas essa luz, se nós queremos concretizar mais ainda, essa luz é o próprio Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Segui-lo, encontrá-lo, conhecê-lo, imitá-lo, amá-lo, sentir-nos tocados, como o Padre costuma dizer, sentir-nos tocados por ele. O nascimento de Cristo tem precisamente como sinal a luz. O profeta Isaías nos diz, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. E nós também vimos essa grande luz. E é uma luz que precede
é o anúncio dos anjos aos pastores. E é a luz da estrela que guia os magos durante toda a sua viagem até Jesus. É a luz. É bom que nós tenhamos esse sinal, mas que é uma realidade na nossa vida. Eu sou uma pessoa com luz. Nós padres diziam, não podemos sentir-nos perdidos nunca. Nós sempre temos a luz do caminho. Sabemos para onde nós temos que caminhar. E nós conhecemos, através dessa luz, o certo e o errado, o que nos torna felizes, o que nos torna infelizes, o que nos convém, o que não nos convém. A luz, essa luz, que é uma luz que está muito unida à humildade. A humildade, quando Jesus cura, precisamente depois de dizer, eu sou a luz do mundo, né? E cura aquele cego de nascença e entra numa discussão com os fariseus, os judeus, porque cura em sábado, e ele fala, vocês são cegos, porque aqueles que acham que vêm são os que estão cegos. E os cegos, eu vim aqui para que os que não veem, vejam. E para os que acham que veem, não enxerguem. A luz da fé. A luz da fé que se edifica sobre a humildade. E na medida em que a nossa luz, a nossa humildade seja maior, a nossa luz também será maior. Essa é a primeira semelhança entre a nossa vida e a vida dos magos. E os magos tiveram a sua estrela que indicava o caminho, assim como o povo judeu saindo do Egito também, era guiado por uma nuvem durante o dia e uma nuvem luminosa durante a noite. Também a luz. Nós também estamos sempre guiados por essa luz que temos no coração. Mas a viagem dos magos foi longa e surgiram as dificuldades, os obstáculos e as contrariedades. Talvez tivessem planejado como se planeja uma viagem e depois começou a durar mais, com todos os inconvenientes que isso trazia, né? Porque talvez faltava dinheiro, talvez faltavam mantimentos, apareceram coisas que talvez eles não esperavam, como acontece com qualquer projeto que se faz, surgem depois dificuldades, obstáculos que não tinham sido planejados. Talvez eles ficaram com a ideia de dizer, puxa, mas não esperava tudo isto. Como acontece na nossa vida. Nós temos a luz da fé, a luz da vocação na alma. Mas sabemos que seguir Cristo exige sacrifício. Exige vencer-se. E nós podemos experimentar esses obstáculos interiores. Como lutamos e os erros parecem que permanecem. Lutamos e como é difícil conseguir uma virtude. E que essa virtude seja uma virtude sólida, firme, que permaneça. E vemos como eliminar um defeito demora mais do que nós pensávamos. Às vezes temos a sensação de que estamos indo para trás. Podemos sentir também a tentação, se não de abandonar o caminho, mas sim de abandonar essa luta. Então, vamos deixar para outro momento, né? Eu não consigo ser mais mortificado, eu não consigo superar ou controlar este aspecto do meu temperamento, não consigo deixar a preguiça completamente de lado. Então, bom, muito bem, vou pensar em outras coisas. E vamos abandonando, né? Podemos sentir como sentiram aqueles
Aqueles judeus no deserto que sentiram saudades, assim reclamaram a Moisés, saudades dos alhos e das cebolas que comiam no Egito. Bom, também tiveram que enfrentar os magos, os obstáculos vindos externos, e a chuva, o sol escaldante, o frio, que às vezes durante a noite, o calor imenso, a fome, a sede, doenças, com certeza, que também que tiveram. E talvez se perguntavam, se Deus nos chamou, Deus nos deu esta luz, por que agora aparece tudo isto, né? E talvez, por isso, o camelo morreu, algum deles, ou foram assaltados por ladrões. Como que Deus permite tudo isto? Coisa que também nós podemos perguntar-nos, porque a vida nunca é como nós a queremos. E surgem essas dificuldades, das coisas que não saem, de dificuldades materiais, dificuldades diárias, dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento com as pessoas, dificuldades para trabalhar, ou porque não encontramos o trabalho, porque perdemos o trabalho, porque... E às vezes pensamos, né? É uma visão humana, mas que acontece. E Deus? Onde é que está Deus? Como Deus permite isto? Se estou aqui para servi-lo, podemos encontrar fracassos, que fracassam, dificuldades. E não podemos esquecer que não é que Deus não esteja conosco, mas é precisamente nesses momentos que Deus está mais perto de nós. Porque são as palavras do Senhor. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A presença da cruz, da dor, do sofrimento, do fracasso, da humilhação. E mais ainda, se é prosseguir a Cristo, não deve escurecer a luz, nem da nossa fé, nem da nossa esperança, nem do nosso amor, nem da nossa luta por procurar a santidade, mas, pelo contrário, é o sinal da luz. A luz ilumina dessa maneira, com a cruz. É a marca dos escolhidos, daqueles que estão próximos de Deus, como nos falava nosso Padre. Porque ter a cruz significa ter Cristo, estar com Cristo. Como é difícil de entender isso. E como é difícil de viver. Até podemos entender, mas viver. Encontraram dificuldades também por parte das pessoas. Eles chegam a Jerusalém com toda a sua ingenuidade e perguntam: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Sem saber que aquilo foi uma bomba. Toda Jerusalém ficou agitada, a começar por Herodes, que via, ao ouvir falar de rei, aí surgiu um concorrente, alguém que quer me tirar a coroa. E vemos, mas eles não percebem. Se nós queremos seguir a Cristo, também experimentaremos, a incompreensão de amigos, de colegas, às vezes da própria família, de pessoas que se dizem católicas, mas que, enfim, acham uma loucura. Podemos sentir essa dificuldade no relacionamento com os outros, no nosso dia a dia.
E toda essa pressão que existe na sociedade, esses valores anticristãos, sentir como o cego de Jericó, que os amigos pediam que ele ficasse calado, cala a boca. Né? E novamente, as palavras de Cristo devem iluminar o nosso dia a dia. Eu não vim trazer a espada, perdão, eu não vim trazer a paz, mas a espada, a guerra. E uma dificuldade maior ainda, que os magos experimentaram. Quando estava já no fim da sua viagem, estavam em Jerusalém, precisamente, perderam a estrela que os tinha guiado até lá. É por isso que foram perguntar. Ficaram sem luz, ficaram sem norte, ficaram sem saber o que fazer. E eles perguntaram à autoridade, sem saber que estavam, digamos, entrando na cova do leão. Mas era isso mesmo o que deviam fazer. Conosco pode acontecer também. Conhecemos de pessoas que às vezes têm momentos de escuridão, santos que têm momentos ou períodos, nosso Padre, momentos de escuridão, de não enxergar. Pode acontecer que tudo aquilo que estava claro para nós ficou escuro, aqueles propósitos que nós vimos no retiro, aquilo que nos disseram, aquilo que nos animou. Pode ser que percamos a motivação, aquilo que nos empolgava. E de repente parece que já não nos diz nada. O apostolado, ajudar as pessoas, o trabalho, passar ocultos. Agora ficamos como que nos ficamos decepcionados, talvez, com as pessoas. E podemos sentir essa tentação de bom, tudo isto é humano, né? O que devemos fazer? Seguir o exemplo dos magos. Perguntar a quem sabemos que tem graça de estado para nos ajudar. E seja quem for. Como vimos neste episódio dos magos, como Deus estava sempre por trás de tudo. A providência divina. Deus não descansa. Deus não afasta os olhos de nós. Deus não nos deixa ao léu, sozinhos. Ainda que pareça que Deus se escondeu, Deus não se escondeu. Deus está aí. Essa escuridão pode ser fruto, muitas vezes, do nosso orgulho, do nosso querer uma vida mais cômoda, enfim, e todas essas tentações se superam com a graça de Deus e com a nossa firmeza, alimentada pela oração, pela mortificação, pelo esquecimento próprio. Quantas vezes, quanto mais damos voltas a nós mesmos, aos nossos problemas, a como nos trataram, quantas vezes nós, querendo ser o centro do mundo, estamos com isso, é que a escuridão está entrando na nossa alma. Esquecer-se de nós mesmos, esquecer-nos de nós. Saber que as dificuldades, os obstáculos, as tentações formam parte da vida, mas que sempre são passageiras. Nosso Padre dizia, sempre são passageiras, pode durar um dia, 2, um ano, mas depois, de repente, nós sentimos a voz de Deus. Mas se eu estava aqui contigo todo este tempo. E tudo isso, saber que as dificuldades e as tentações supõem um grande passo para estar com Deus. Santiago nos diz na sua epístola, né? Feliz o homem
que com paciência suporta a tentação, porque tendo-a vencido, receberá a coroa da vida que o Senhor promete aos que o amam. E no fim, chegam a Belém. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Aparece de novo a estrela e chegam a Belém. E de um modo simples, o Evangelho nos fala dessa satisfação, da alegria que eles sentiram, porque de que, de fato, aquilo compensou, não ficaram decepcionados vendo aquele panorama triste, pobre, melhor do que triste, pobre, porque eles entregaram os presentes, eles o adoraram, nosso Senhor, e eles voltaram depois para seu país. O que é para nós chegar a Belém e encontrar Jesus? Em primeiro lugar, claro, é o momento em que nós encontraremos a Jesus depois da morte, depois da viagem da nossa vida. E esse querer ver Jesus deve crescer em nossa alma cada vez mais, como aconteceu com o nosso Padre. O desejo de estar com Jesus, o desejo de chegar à meta, como estes magos queriam chegar a Belém. Assim como o desejo das pessoas apaixonadas, enamoradas, aumenta o desejo de ver a pessoa amada quando passam um tempo separados. O nosso Padre se escapava nas palavras que tinha no coração. Vultum Domine requiram, Senhor, eu quero ver o teu rosto. Quero ver. Mas também esse encontro com Jesus é um encontro diário. Jesus nos espera e nós podemos encontrá-lo e o encontramos no sacrário, na oração, no dia a dia. Jesus nos espera nas coisas, no trabalho. Esse algo divino que tem o dia a dia, que nós devemos descobrir. O que é? É a presença de Cristo. Jesus nos espera também na Sagrada Comunhão todos os dias. Nos espera nas pessoas. Que busques a Cristo, que seja esse, como os magos, o grande desejo e o grande objetivo da vida. Que busques a Cristo, que encontres a Cristo, que ames a Cristo. Procuremos Cristo e como eles também o encontraremos junto com